Então, pessoal, fechamos mais um bloco de aulas, né? Isso, falamos de administração indireta. Passamos por autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. E fechamos ali com alguns exercícios só para ver como a matéria cai. Então, hoje a gente abre a nossa aula de número 11, nós vamos falar aí de um assunto novo, né? Então, vamos falar de órgãos públicos. Assunto também aí corriqueiro aí nas provas de concurso e é necessário entender bem essa parte para que a gente entenda a conexão ali com os agentes públicos, a diferenciação entre entidade e órgão, né, a diferenciação conceitual, que vira e mexe cai em prova também, e a gente vai pegar uma carona ali em alguns artigos da Lei 9784, que trata do processo administrativo federal. Então, vamos nessa, né? Vamos partir para o nosso conceito de órgãos públicos. Pois bem, órgãos públicos, centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais, através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem. Então, esse é um conceitozinho aí trazido pelo professor Eli Lopes Meireles. Por que eu escolhi esse conceito, pessoal? Eu acho esse conceito bem completo. Então, olha só, vamos dar uma olhadinha aqui no conceito apresentado aqui no slide. Olha só, centros de competência para o desempenho de funções estatais, através de seus agentes. Observe o seguinte, como a gente já viu lá atrás na parte de desconcentração, lembra? Então, eu tenho uma entidade e essa entidade se divide em partes. Cada pedacinho que ela se divide são o quê? São órgãos. Então, eu tenho uma única entidade se dividindo em pedaços. Então, esses pedacinhos é que vão compor os órgãos. Como eu disse lá atrás, falando de descentralização e desconcentração, lembra? Se não lembra, vai lá e dá uma verificada lá nessa aula. Na descentralização, eu vou ter duas entidades. Tá? Eu tenho duas entidades. Pode ser por criação ou autorização ou via contrato. Tá? Por outorga ou o quê? Ou o quê? A descentralização, a segunda modalidade. Tá? Primeiro, outorga o serviço e a de baixo, delegação ou colaboração, não é isso? Então, ó, fica bem atento, qualquer coisa volta lá na matéria. Então, na descentralização, eu vou ter duas entidades. Na desconcentração, não. Eu tenho uma única entidade se dividindo em pedaços. Tá? Levando isso para a iniciativa privada, a gente poderia imaginar uma empresa se dividindo o quê? Em repartições. Então, cada pedacinho dessa repartição, RH, administração, contábeis, pagamento, seria um órgão trazendo isso para a área pública, tá bom? Então, eles são centros de competência, como a gente acabou de ver aqui. Essas funções estatais vão ser desempenhadas o quê? Através dos agentes e tudo vai ser imputado o quê? Os atos administrativos, tudo que acontecer ali é imputado ao ente em que esse órgão pertence. Então, ele pertence a um ente, esse ente é que vai receber a imputação aí pelos atos praticados. Tá? A gente já avança aqui, ó, já com uma dica de prova. Então, observe o seguinte, ó, não possuem personalidade jurídica própria, pois são parte da pessoa jurídica. Somente esta possui personalidade jurídica. São resultados da técnica de organização administrativa conhecida como desconcentração. Voltamos de novo lá na desconcentração, não é isso? Então, observe que ele fala que não possuem personalidade jurídica própria. Isso é muito corriqueiro em provas de CESP e FCC. Tá? Essa questão de possuir ou não possuir personalidade jurídica. Pessoal, quem possui personalidade jurídica é a entidade. O órgão ele é parte de um todo. Então, esse todo é que vai possuir a personalidade jurídica. De novo, levando para a iniciativa privada. Imagine você tem uma discussão no RH da empresa, aí você vai processar o RH. Normalmente, você faz o quê? Você vai processar a empresa. Então, você processa o todo, não a parte do todo. Aqui na teoria do órgão é a mesma coisa. Não é o órgão que vai possuir a personalidade jurídica. Ele pertence ao quê? A uma entidade. E aí o problema é de quem? É dessa entidade. Essa entidade é que tem personalidade jurídica. Tá? Então, muita atenção aqui nessa dicasinha de prova. Também muito corriqueiro isso aí em provas de concurso. A gente também tem essa divisão conceitual, né? Então, a 9784, parágrafo 2º, artigo 1º, ela vai trazer para a gente o conceito. Então, ela deixa claro o que é o órgão e deixa claro o que é a entidade. Então, vamos dar uma olhada no conceito. Parágrafo 2º, artigo 1º. Estamos na 9784, tá? Para os fins desta lei, consideram-se 1. Órgão, a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. 2. Entidade, a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica.
Então, observe que a entidade, essa sim, essa tem personalidade jurídica. O órgão, não. Lembrando que aqui o conceito deixa claro, pessoal, que o órgão ele é integrante, ele pode existir tanto na administração direta quanto na administração indireta. Então, a gente pode ter uma entidade na administração direta se dividindo em órgãos, assim como a gente pode ter os entes da administração indireta também se dividindo em órgãos, sem nenhum problema. Tá? Então, o órgão ele pode existir nas duas estruturas apresentadas. Então, o conceito ele não deixa nenhuma dúvida em relação a isso. Tá? Prosseguindo, pessoal, olha só, a gente tem uma entidade, essa entidade se divide em órgãos e existem o que dentro desses órgãos? Agentes públicos executando suas funções. Tá? Então, como explicar essa relação entidade, órgão e agentes públicos? Então, diversas teorias buscam justificar a natureza jurídica da relação entre o Estado e esse agente, que está ali dentro do órgão e que está executando ali suas atividades. Tá? Então, avançando aí historicamente, a gente tem o seguinte, ó, apesar de o ato administrativo ser materialmente praticado pelos agentes públicos, a autoria deve ser atribuída ao Estado ou à pessoa jurídica que o agente representa. Então, pessoal, na prática, quando você vai numa repartição pública ou coisa desse tipo, quem vai atender você é o agente. Não é isso? A gente vai ter um servidor público lá, um empregado público, ele vai chegar e vai atender você. Então, na prática, você vai fazer um pedido para ele e ele vai executar algo para você. Então, que pese ser o agente ali que esteja praticando o ato, esse ato praticado por ele, ele vai ser imputado sempre a quem? Ó? Sempre ao Estado, sempre ao ente em que ele representa, em que ele está ali trabalhando. Então, o ato não é imputado a ele, não é imputado ao órgão. O ato é imputado ao quê? À entidade. Tá, ao ente, ao Estado. Tá? Essa definição aí é bem importante. Tá? Então, não vamos ter dúvida em relação a isso. Então, o ato não é imputado a ele, não é imputado ao órgão, ele é imputado a quem? A entidade, é um ato do Estado. Então, diversas teorias tentaram explicar essa relação, né, desse agente que efetivamente pratica o ato e o Estado, que é a quem vai ser imputado aí a prática desse ato. Então, a primeira teoria que surgiu foi denominada de teoria do mandato. Olha o que essa teoria diz, pessoal. Os defensores desta teoria alegavam que os agentes públicos atuavam em nome do Estado em virtude de uma suposta procuração fictícia que lhes havia sido outorgado. Não é a teoria adotada no Brasil. Então, observe que a teoria do mandato ela não é adotada no Brasil. A ideia basilar aqui é o seguinte, que o Estado chegava e fazia uma procuração, dita de fictícia, e entregava para a gente, vai lá, haja aí meu nome. Pessoal, não faz o menor sentido uma coisa dessa. Né? O Estado chegar e fazer uma procuração, né? O próprio nome fictícia já diz que é uma situação bem inviável, essa teoria ela não foi aceita no nosso ordenamento. Tá? Prosseguiu-se e veio a teoria da representação. Nessa teoria a gente tem o seguinte, ó, o agente seria uma espécie de tutor ou curador do Estado, que o representaria nos atos que necessitasse praticar. Esta teoria equipara ao Estado a figura do incapaz. Afirmava que a atuação dos agentes públicos expressaria a vontade do Estado em decorrência de lei. Não é a teoria também adotada no Brasil. Então, veja bem, pessoal, você pegar a teoria de pessoas absolutamente, relativamente incapazes e querer aplicar ela ao Estado, dizer que o Estado seria incapaz, né, também não faz muito sentido. Essa teoria também não foi aceita por aqui, então avançou-se em busca de uma nova teoria. Tá? E veio a teoria do órgão. Essa é a teoria adotada no Brasil, pessoal. Então, é isso que a gente tem que ficar ligado para fins de prova. Então, o que diz essa teoria? Teoria adotada no Brasil, teoria do órgão. A pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio dos órgãos, que integram a pessoa jurídica, titularizados por agentes públicos. Substitui-se a ideia de representação por imputação. O órgão é parte do corpo da entidade. Logo, todas as suas manifestações de vontade, materializadas pelo agente público, são consideradas como da própria entidade. Trata-se do princípio da imputação volitiva. Também figurinha carimbada em prova, tentando sempre explicar a teoria do órgão através
desse princípio da imputação volitiva. Então, esse conceito ele vai de encontro exatamente, ele favorece aquilo que eu acabei de dizer, né, pessoal? Então, olha a parte inicial do conceito. Pessoa jurídica manifestando sua vontade por meio de órgãos que integram a pessoa jurídica, titularizada por agente. Então, o agente está lá dentro do órgão, ele materialmente é quem pratica o ato, é quem faz ou deixa de fazer alguma coisa, mas o fazer ou não fazer, ele não é imputado ao agente, ao órgão, ele é imputado ao quê? À entidade. Então, essa foi a teoria adotada. Então, repare que as relações são diferentes. O agente é uma coisa, o órgão é outra e a entidade é outra. É tudo bem separado. O agente vai lá, ele pratica o ato, esse ato é imputado a quem? Ao ente em que ele representa, ao ente ali que ele está atuando. Tá? Essa é a teoria adotada no Brasil. Hein? Ó, bota aí, ó, IPC. Eu poderia ir direto para essa teoria na aula de hoje, pessoal, e ignorar as outras. Mas o que poderia acontecer e eu já vi acontecer? Principalmente em provas de marcar X. Ele comentar alguma coisa de teoria do mandato, teoria de representação, e você ficar em dúvida. Você olhar e falar, poxa, nunca ouvi falar disso. E agora, será que isso existe? Será que eu não estudei essa parte? E aí causar uma dúvida na hora da prova. Então, procurei apresentar as teorias pré-existentes que não são aplicadas no Brasil, já para, se você ouvir falar em teoria de representação, em teoria de mandato, você saber do que se trata. Tá? Então, deixa apontado aí, apenas evidenciando no seu material que a teoria do órgão é, de fato, a mais importante, já que essa é a teoria adotada no Brasil. Seguindo, ó, a professora Maria Silvia de Pietro explica que essa teoria é utilizada para justificar a validade dos atos praticados pelo funcionário de fato, pois considera que o ato por ele praticado é ato do órgão, imputável, portanto, à administração. O que é o funcionário de fato? É aquele que chegou a ser investido no exercício de uma dada função pública, nada obstante, existe alguma ilegalidade no procedimento de sua investidura, como, por exemplo, por não preencher todos os requisitos legais para o cargo, o que, por alguma razão, só vem a ser descoberto após a posse e o início do exercício. Então, veja bem, um candidato foi lá, passou no concurso e tomou posse, entrou em exercício. Aí ele começa a trabalhar, mas tem algum vício ali, alguma documentação, ele pode não preencher algum requisito legal que, nesse momento, não foi observado. E aí ele começa a trabalhar, ele vai produzir diversos atos administrativos. O que essa teoria tem, pessoal? O que essa teoria diz? Que esses atos praticados por ele, embora haja vício, é um ato da entidade. Tá? Então, sendo ato da entidade, pelo próprio princípio que a gente acabou de ver, ele não é imputado ao agente, é imputado à entidade. E por uma questão de segurança jurídica, esses atos são considerados o quê? Válidos. Então, os atos são válidos. Já pensou? A pessoa ali que foi atendida pelo funcionário de fato, onde há um vício, ela não sabe de nada, ela não tem culpa de nada. Então, ela não sabe que havia um vício ali no momento da nomeação dele, que ele não observava algum requisito legal do edital. Então, essa pessoa não pode ser prejudicada, não é isso? Por isso que você vai marcar aí bem em evidência no seu material, que os atos praticados pelo funcionário de fato são verdadeiros. Observem que aqui há algum vício de ilegalidade, mas ele é um funcionário público, pessoal. Ele é um servidor, um empregado. Apenas tem alguma ilegalidade. Isso é diferente do usurpador de função, tá? Aquele que, de alguma maneira, ilegalmente foi lá e praticou atos como agente público. Os atos do usurpador de função, eles são inexistentes, tá? Então, os atos do usurpador não existem. Usurpar função é diferente de funcionário de fato. O funcionário de fato, ele foi investido no cargo, mas tem alguma ilegalidade. O usurpador não, ele consegue praticar atos como se fosse um agente público de maneira ilegal. Esses atos são inexistentes. O do funcionário de fato, não. São atos aí que vão ser o quê? Justificados, né? Isso acabei porque eles são imputáveis à administração, como a gente acabou de ver, e os atos praticados por ele vão ser o quê? Legais, tá? Então, não vai ter nenhuma ilegalidade nesses atos. Como são criados e extintos os órgãos, pessoal? Então, aqui eu dividi por poderes, né? Então, eu separei aqui no inciso 1 o poder executivo, 2 legislativo e 3 judiciário, porque a criação e a extinção vai variar de acordo com os poderes. Vamos aqui para o primeiro. Ó. No poder executivo, a criação e extinção formal de órgãos públicos depende de lei.
Então, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E da Constituição. Sua organização e funcionamento pode se dar por decreto autônomo, desde que não haja aumento de despesa. Então, para o Poder Executivo, regra o quê? Princípio da reserva legal. Então, depende de lei ali para o quê? Para criar ou extinguir órgãos, podendo ser feito por decreto se não houver aumento de despesa. Seguindo, no Poder Legislativo, compete à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal dispor, dentro de cada casa, sobre a sua organização, funcionamento, criação e extinção de órgãos públicos. Na Câmara dos Deputados, o assunto é regulado pelo artigo 51, inciso 4 da Constituição, e no Senado Federal pelo artigo 52, 13 da Constituição. Então, no Poder Legislativo em âmbito federal, a gente tem as duas casas, Câmara e Senado, cada uma tem a sua disposição constitucional quanto à criação e extinção de órgãos. Prosseguindo, no Poder Judiciário, a criação, extinção e organização da estrutura judiciária depende de lei de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores e dos tribunais de justiça, conforme o caso, nos termos do artigo 96, 2, C e D da Constituição Federal. Então, aqui no Judiciário, ele puxa a competência para o STF e os tribunais superiores. Então, a gente tem lá o nosso STJ, TST, o Tribunal Superior Militar e por aí vai, tá, pessoal? Então, a gente vê ali que a competência está sempre o quê? Nos órgãos de cúpula do Poder Judiciário. Em âmbito judicial, ele fala aqui dos tribunais de justiça, né? Que é o órgão de cúpula ali dentro do Estado. Então, quanto à criação e extinção, a gente tem essa especificidade. A gente vai ter um caminho ali para o Poder Executivo, um caminho para o Poder Legislativo e um caminho para o Poder Judiciário. Dicasinha de prova, pessoal. Olha só, observem o seguinte. A regra geral é que os órgãos não possuem capacidade processual, em virtude de serem figuras despersonalizadas. No entanto, o entendimento vem mudando, permitindo que determinados órgãos públicos, mais precisamente o de cunho constitucional, possam impetrar mandato de segurança na defesa de suas prerrogativas constitucionais, quando houver violação por outros órgãos. Então, veja bem, pessoal, a regra é o quê? O órgão ele é um ente despersonalizado, então ele faz parte de um todo, faz parte de um ente, e é esse ente que tem personalidade jurídica para impetrar ou não mandado de segurança, por exemplo. Mas qual o entendimento que vem mudando, que vem caindo nas provas da CESP, pessoal? E acho que também já vi alguma coisa nas provas da FCC. É que quando o órgão tem previsão constitucional, ele vai poder agir em favor de suas prerrogativas constitucionais, embora ele não tenha aí personalidade jurídica. Quem são esses órgãos? Vamos ver daqui a pouquinho. Agora a gente vai entrar na classificação dos órgãos e assim que bater neles eu vou falar, ó, é esse aqui, pessoal. Até deixei lá como uma outra dicasinha de prova para que você não esqueça. Então, órgãos de cunho constitucional, embora despersonalizados, eles poderão agir na defesa de suas prerrogativas. Tá? Ó, IPC, já coloca assim, ó, IPC, entendimento novo. Tá? Ó, abre o olho, pessoal, anota, deixa bem esquematizado isso aí, tá bom? Então, vamos partir para a nossa classificação. Então, diversas são as classificações de órgãos, pessoal. Se a gente pegar cada livro de direito, vai abordar de uma maneira. Essa aqui, que eu peguei, é a mais usual aí para termos de concurso público, a que eu acho que mais favorece você e a mais corriqueira aí em termos de prova. Então, vamos para a primeira delas. Quanto à estrutura, então temos o seguinte: 1. Órgãos simples ou unitários. Possuem um só centro de competência. Não possuem em sua estrutura outros órgãos, sem subdivisões internas. Não existe desconcentração. Não é relevante o número de agentes públicos. Órgãos compostos. Reúnem em sua estrutura diversos órgãos, como resultado da desconcentração administrativa. Essa classificação quanto à estrutura ela é bem tranquila, né? No primeiro, a gente só vai ter um órgão, a gente tem só um centro de competência, a quantidade de agentes é irrelevante. No segundo, órgãos compostos, a gente tem o quê? A desconcentração. Então, o ente se dividindo em vários órgãos, a gente naturalmente vai ter o quê? Vários centros de competência. Tá legal? Então, quanto à estrutura, bem tranquilo. Quanto à atuação funcional, então, letra A, órgãos singulares ou unipessoais.
A atuação e as decisões são atribuídas a um único agente, que é o seu chefe e representante. Exemplo, a Presidência da República. Órgãos colegiados ou pluripessoais. Atuam ou decidem mediante obrigatória e conjunta manifestações de seus membros. O que interessa é a vontade colegiada, emanada por deliberações aprovadas pela maioria, exemplo, Congresso Nacional. Então, temos aqui, pessoal, nos singulares ele decide sozinho. Então, ele decide ali, eu falo que é na solidão do comando, né? E aí a gente tem aqui o presidente da República. Nos colegiados, você já deve ter visto aí na televisão por diversas vezes as deliberações do Congresso, né? Então, seja por maioria simples, seja por maioria absoluta, seja por uma maioria mais qualificada para a emenda constitucional. Então, eles decidem ali de maneira conjunta, de maneira colegiada, diferente lá dos órgãos singulares, onde o presidente, por exemplo, na presidência da República, ele decide ali sozinho. Ele tem os seus assessores, mas a decisão final, a palavra final, é dele. Então, essa aí é mais uma classificação quanto à atuação funcional. Quanto às funções exercidas, nós temos aí ativos, consultivos e de controle. Tá? Então, o ativo, editam atos administrativos para o cumprimento das suas finalidades. Exemplo, os nossos ministérios. Consultivos, elaboram pareceres, servem para aconselhar e elucidar, para que sejam tomadas as providências pertinentes. Exemplo, a AGU. 3. Controle. Exerce a atribuição de fiscalização e controle em relação a outros órgãos e agentes. Nosso exemplo, o Tribunal de Contas da União. Então, nessa classificação quanto às funções, também é muito tranquilo, né, pessoal? Então, a gente tem os ativos editando os atos, os consultivos elaborando pareceres e os de controle, o quê? Fiscalizando. Também não tem aí nada absurdo. E aí a gente pula para a nossa posição estatal. Essa é, de fato, pessoal, a mais importante das classificações. Aqui, despenca, prova, cai ali, ó, de muito. Então, a classificação quanto à posição estatal. Essa aqui a gente vai fazer um apontamento. Então, veja bem, ó, quanto à posição estatal. Vamos apontar aqui, porque essa é muito importante, pessoal. Então, quanto à posição estatal, nossa primeira classificação apresentada são os órgãos independentes. Então, olha aqui, vamos começar por eles. Independentes. O que diz essa classificação, pessoal? Estão previstos no texto constitucional, representando os 3 poderes. Podem ser incluídos o MP e o Tribunal de Contas. Estão no ápice da pirâmide governamental, logo, não possuem qualquer subordinação hierárquica ou funcional. Vamos apontar tudo aqui no quadro, igual a gente já vem fazendo nas outras aulas? Olha só, representam os 3 poderes. Então, aqui a gente tem o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Acrescentando-se ainda o quê? O Ministério Público e o Tribunal de Contas. Tá? Qual outra informação importante que nós temos ali é que eles não possuem qualquer subordinação hierárquica ou funcional. Então, não possuem qualquer o quê? Subordinação. Vou deixar assim apenas, não possuem qualquer subordinação. Costumo dizer, pessoal, que os órgãos independentes são o quê? Os órgãos de cúpula, que estão no alto da pirâmide, né? Os 3 poderes, Ministério Público e Tribunal de Contas. Então, acima deles não vai ter o quê? Não vai ter ninguém. Eles estão lá no ápice da nossa pirâmide. Então, esses aqui são os independentes. Tá? Os 3 poderes, acrescentado Ministério Público e Tribunal de Contas, lembrando que não possuem o quê? Qualquer subordinação. Vamos para a próxima classificação, os autônomos, pessoal. Então, ainda falando de posição estatal. Os autônomos. Vamos lá. Estão localizados na cúpula da administração, logo abaixo dos órgãos independentes, subordinados a eles. Possuem ampla autonomia administrativa, financeira e técnica, caracterizando-se como órgãos diretivos. Como exemplo, temos os ministérios, as secretarias de Estado, a Advocacia Geral da União, etc. Então, vamos trazer aqui também, né, os autônomos, vamos
trazer os nossos apontamentos pertinentes. Repare que eles estão subordinados aos independentes. Então, os independentes são lá os órgãos de cúpula e os autônomos estão o quê? Imediatamente abaixo deles. Então, olha só, eles possuem ampla autonomia administrativa, financeira e técnica. O mais que a gente pode colocar aqui também, ó, pessoal? São órgãos diretivos, então, olha só, possuem ampla autonomia administrativa, financeira e técnica, são órgãos diretivos, e estão o quê? Subordinados aos independentes, tá? Órgãos diretivos e subordinados aos independentes. Tá? Então, eu fecho aí essas características para os autônomos, a gente já vai fechar aqui. Tá? Então, possuem ampla autonomia administrativa, financeira e técnica, são órgãos diretivos, tá? E subordinados aos independentes. Então, repare que numa escala, a gente tem os independentes no alto da cúpula e abaixo deles a gente vai ter o quê? Os autônomos. Prosseguindo, a gente vem para a dica de prova. Então, recapitulando aí alguns minutinhos atrás que eu falei o quê? Quais são esses órgãos de cúpula, esses órgãos constitucionais que podem, embora não tenham personalidade jurídica, podem atuar em favor de suas prerrogativas constitucionais. Então, olha só, é a nossa dica de prova. Os órgãos independentes e autônomos, têm capacidade processual para a defesa de suas prerrogativas funcionais. Por quê? Porque esses órgãos já são os órgãos de cunho constitucional, que têm a sua previsão na Constituição. Então, como eu disse lá atrás, pessoal, embora não tenha personalidade jurídica própria, eles são parte de um todo, eles podem atuar em favor o quê? De suas prerrogativas constitucionais. Isso é muito importante, pessoal. Isso é muito importante. Você, a partir de hoje, que está assistindo o meu vídeo, não pode mais errar. Tá? Então, quais são esses órgãos? São os independentes e os autônomos. Tá? Então, fica a dica aí, vamos anotar isso aí. Seguindo a terceira classificação aqui dentro da posição estatal, diz-se ser superiores. Superiores. É o nosso próximo. Então, o que a gente tem aí para os órgãos superiores? São os que detêm poder de direção, controle, decisão e comando de assunto de sua competência específica, estando sempre sujeito à subordinação e ao controle hierárquico de uma chefia mais alta. Não gozam de autonomia administrativa e financeira. Exemplo, procuradorias, coordenadorias e gabinetes. Então, olha só, pessoal, vamos anotar aqui o seguinte quanto aos superiores. Eles, primeiro, detêm poder de direção, controle, detém poder de direção, controle. O que mais que nós temos ali? Ó? Decisão e comando. De quê? De competência específica. E a segunda característica, que eu julgo que é até mais importante, ela fala o quê? Que eles não, o quê? Não gozam de autonomia administrativa e financeira. Então, não gozam de autonomia administrativa e financeira. Tá?
Então, a gente fecha aqui com os superiores da seguinte maneira. Detêm poder de direção, controle, decisão e comando de competência específica e não gozam de autonomia administrativa financeira. Então, veja bem, pessoal, que nos autônomos a gente tem aqui ampla autonomia administrativa, financeira e técnica. Nos superiores, essa autonomia, essa ampla autonomia não vai ter. Tá? Com isso, a gente vai aqui para o último. Os subalternos. Então, aqui é o nosso 4. Subalternos. Ainda dentro de quê? Ó? Dentro da posição estatal. O que diz aí sobre os subalternos? Exercem atribuições de mera execução, sempre subordinado a vários níveis hierárquicos superiores. Possuem um reduzido poder decisório. Exemplo, seções de expediente, de pessoal, de material e de portaria. Então, vamos botar aqui para os subalternos atribuições de mera execução. Mas o que a gente pode aproveitar ali? Ó? Reduzido poder decisório. Conclusão que a gente chega aqui, pessoal, sobre os subalternos. O subalterno é aquele que vai executar, é o executor. Então, aqui, os superiores, aqui, os órgãos mais de cúpula, decidem, as ordens vão descer e, no final, quem é que vai executar? Nossos subalternos. É quem é que vai estar ali na ponta da linha. Então, como é que a gente fica aqui, pessoal? Essa é a classificação disparado mais importante, tá? Que diz respeito aí quanto à posição estatal, a gente vai ver daqui a pouco aí em alguns exercícios já nas aulas mais para frente. Então, a gente tem independentes, autônomos, superiores e subalternos. E aqui já está as características basilares de cada um, então anotem isso aí, é muito importante. Tá? Cuidado que os superiores não é o superior, não é o que está na cúpula, não. Embora o nome seja superior, em cima deles, com mais poder do que eles, a gente tem dois ainda. Ó. Tem os independentes e o autônomo. Então, ele só é superior ao nome. Então, numa escala aqui hierárquica, ó, ele estaria em terceiro. Então, não vamos confundir isso. Tá legal, pessoal? Com isso, a gente finaliza a nossa aula de órgãos. Tá? Muita atenção a essa última classificação que diz aqui da posição estatal. Tá? Então, independentes, autônomos, superiores, que é superior, mas está em terceiro na classificação, e subalternos. Tá? Eu costumo usar um mnemônico para não esquecer, em relação à hierarquia, eu chamo de IAs, pessoal. IAs com 2 S. Apenas para eu não esquecer, que lá na cúpula está os independentes, depois o autônomo, superior e, no final, os subalternos. Então, se você quiser usar outra estratégia, fica à vontade. Essa é a minha. Essa classificação ela é mega importante para a prova, tá bom? A gente finaliza a aula de hoje, né? Já até passamos aí bastante de 20 minutos, mas eu acho que foi bem satisfatório. Voltamos já.